Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa evangelização com a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estar no livro de Daniel, capítulo 7. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a soma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem. Ele foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4 animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrechava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olho como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dada a prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos dos Altíssimo receberão o reino e o possuirão
para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam e faziam em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olho e uma boca que falava com insolência. Parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então ele disse: o 4 animal era um 4 reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos seus pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o Santo dos Santos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, porque um tempo dos tempos é metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todos os céus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbam, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais entendimento e sabedoria da sua palavra. Que o Senhor possa falar nos corações, meu Pai, que vai ouvir esta palavra. Seja o Senhor tocando, meu Pai, em cada vida. Perdoa-nos nossos erros, nossas transgressões. Tira do nosso caminho, meu Pai, das nossas vidas, tudo aquilo que não te agrada. Seja o Senhor reinando, ó Deus. Eu apresento neste momento, Senhor, os pedidos de oração. Toca, meu Pai, nesse que está enfermo, nesse, meu Pai, que tem passado mal. Seja o Senhor tocando do alto da cabeça às plantas dos pés e repreenda, meu Pai, todo o mal. Eu apresento o Brasil nas suas mãos, nossas lideranças. Seja o Senhor reinando, ó Deus, nos 4 cantos desta terra. Toca nas crianças, guarda, livra, visita, meu Pai, os lares, os adolescentes, a família. Seja o Senhor tocando, e eu coloco tudo e todos nas suas mãos, na certeza da vitória. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.